Mais uma vez, bom dia a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez, reunindo, como igreja em Uberlândia. É um prazer conhecer todos os irmãos, creio que 90% não era conhecido. É um prazer estar aqui e poder passar esses 2 dias juntos. Esperamos que o Senhor nos ajude para que haja edificação, todos sejamos edificados, mutuamente, que a palavra do Senhor seja glorificada no nosso meio. Nós vamos ler a palavra de Deus para a meditação nessa manhã, no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34. A partir do primeiro versículo, Ezequiel 34, versículo 1 em diante, lemos assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure, ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Até aqui somente, que o Senhor nos ajude na compreensão da sua palavra nessa hora. Quando a gente vem para uma região ou uma igreja que a gente não conhece, então, na preparação dos estudos, é aquele desafio, O que essa igreja precisa, quais são as suas necessidades, suas carências, e acima de tudo, o que o Senhor quer que a gente fale, Então, por um lado, se a gente tiver alguma informação, pode talvez ajudar, pode também atrapalhar. Como eu não tinha nenhuma informação, o irmão que me ligou não me passou nada, então eu vim sem saber nada sobre as necessidades da igreja ou das igrejas, que estão representadas aqui. Então, por um lado, a gente fica livre para buscar: Senhor, eu preciso do Senhor, para que o Senhor me fale exatamente aquilo que precisa ser dito, aquilo que há de edificar os irmãos. Então, tenho pensado na gente compartilhar, hoje e amanhã, nas oportunidades que tivermos aqui, sobre esse assunto que nós acabamos de ler, o trabalho pastoral na igreja. Nós temos lido um texto da Velha Aliança, e se todos perceberam bem, nós temos, nesses poucos versículos que lemos, nos 10 versículos que lemos, o Senhor, Ele fala 7 vezes: as minhas ovelhas, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas, 7 vezes. Então há uma ênfase aqui. O assunto é as ovelhas do Senhor, aquelas que pertencem a Ele. Claro que nessa dispensação aqui, as ovelhas do Senhor mencionadas aqui, era a nação de Israel, os filhos de Israel.
E ele fala também acerca dos pastores, e ele denuncia, ele mostra a sua profunda insatisfação com os pastores de Israel. Os pastores, naquele tempo, os líderes de Israel, os sacerdotes, os anciãos, né, o rei, o profeta e assim por diante, aqueles que tinham responsabilidade de conduzir o povo de Israel, de proteger o povo de Israel, de alimentar, de fortalecer esse povo, de dar direção para esse povo. Então o Senhor Deus está demonstrando a sua profunda insatisfação com os pastores de Israel. E ele diz claramente aqui: vocês estão apacentando a si mesmos, mas não estão apacentando as minhas ovelhas, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas. Então eu creio que nós temos uma ênfase muito clara no texto que nós lemos sobre o trabalho de pastorear um rebanho. E também, mais uma vez, né, em toda a palavra de Deus, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, essa forma de Deus comparar o trabalho de condução do povo de Deus, seja Israel no Velho Testamento, ou seja a igreja no Novo Testamento, com um rebanho, e pastores e rebanho. É muito interessante essa figura, porque ela fica bem mais simples de entender, né? Cada pessoa que ouvir hoje pode entender bem esse trabalho e a sua importância para o povo de Deus. Então, naqueles dias, pelo texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que o povo de Israel, os filhos de Israel, não estavam recebendo esse serviço de cuidado, de proteção, de direção. E por causa disso, os filhos de Israel estavam andando espalhados por toda parte, sem direção, sem proteção. Estavam sendo entregues às feras e estavam sendo destruídos, espalhados e destruídos. E o Senhor Deus, por não haver pastor, por não haver quem pastoreie, por não haver quem as busque, quem as livre dessa situação. Então eu creio que essa ilustração que o Senhor mesmo nos deu do trabalho de pastores cuidando de ovelhas, para mostrar o trabalho dos líderes do povo de Deus cuidando do povo de Deus. Eu creio que nós temos aqui muitas lições a serem aprendidas. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, ele vai dizer: olha, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ele não disse algumas coisas foram escritas para o nosso ensino. Ele diz: tudo quanto outrora foi escrito, no Velho Testamento, para o nosso ensino foi escrito. Então nós temos convicção de que existem princípios espirituais importantes no texto que nós lemos e que são transmitidos para nós hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então esses princípios que a gente gostaria de mencionar aqui e enfatizar, né, e quem sabe o Senhor, pelo seu Espírito, aplicar a palavra de Deus em cada coração, em cada igreja representada, na igreja local, para que esse serviço do Senhor não esteja sendo negligenciado nos nossos dias. Então, qual é a nossa grande carência como igreja do Senhor hoje? As igrejas do Senhor, espalhadas por toda parte. Então, eu estou vindo para uma região que eu não conheço ainda. Então, certamente aqui, talvez a realidade seja diferente da nossa região lá. A gente tem estado em regiões diferentes. Mas uma coisa que é comum em todas elas, em todas as regiões que a gente já foi até hoje, as pessoas estão dizendo: o trabalho pastoral está sendo negligenciado. As pessoas não estão sendo pastoreadas. Não está havendo aquele aconselhamento particular com cada membro da igreja. O trabalho de visitação aos lares, o cuidado com as famílias, o cuidado com os novos convertidos, o cuidado com os velhos, não está sendo feito como deveria fazer. Está havendo muita carência nesse trabalho que a gente chama o trabalho pastoral, o cuidado, o aconselhamento, o acompanhamento, o apoio que cada membro da igreja precisa receber. Então é esse o assunto que a gente gostaria de compartilhar com os irmãos nesse dia, também amanhã, se o Senhor nos permitir. É possível, quando a gente conhece uma, duas, três ou várias igrejas, né, talvez numa região, ou talvez no Brasil inteiro, né, a gente ouve falar das igrejas locais. E quase todas as igrejas, elas são marcadas com uma característica. Você pensa numa igreja naquela região, qual é a marca daquela igreja? E os irmãos dizem: olha, aquela igreja ela é evangelística,
é uma igreja evangelística. O que significa isso? Aquela igreja, ela trabalha arduamente no evangelismo. Ela visita casa em casa, ela distribui folhetos, ela faz estudos bíblicos nas casas para evangelizar, elas fazem conferências para pregar o evangelho. Ela é intensamente evangelística. O tempo todo, os membros daquela igreja estão falando de evangelismo. É a marca daquela igreja. Uma outra igreja em outra região. Os irmãos dizem, não, aquela igreja é a igreja do ensino. Aquela igreja, ela tem um zelo pelo ensino doutrinário, se aprofundam nas Escrituras, procuram fortalecer a igreja com os ensinos, a doutrina dos apóstolos, ou seja, as profecias e assim por diante. É uma igreja marcada pelo ensino das Escrituras, é uma igreja firme no ensino. E assim os irmãos vão citando as marcas, as características das igrejas. Outra igreja, os irmãos dizem, olha, aquela igreja é uma igreja dedicada em alcançar jovens. Os membros estão sempre providenciando meios para que jovens do mundo sejam trazidos para o Evangelho. E também trabalho na igreja, focando mais os jovens para fortalecer as suas convicções e livrar os jovens desse mundo perverso que nós estamos vivendo. É uma igreja caracterizada pelos jovens, trabalho com jovens. Outra igreja marcada por outra característica, é uma igreja das missões, onde se fala tanto do trabalho missionário, e aquela igreja sempre dedicou fielmente, com zelo, com muito esforço nessa questão de trazer notícias, de fazer programações e conferências voltadas para esse. É a igreja das missões. Outra igreja pode ser caracterizada também pela música. Não, aquela é uma igreja musical. Eles amam a música, eles dedicam muito à música, eles acham que a adoração, nós somos salvos para adorar, então é pela música que adoramos. É uma igreja caracterizada pela música. E assim, eu creio que os irmãos devem saber disso, Uma igreja marcada por uma coisa, outra marcada por outra, e assim tem sido. Os irmãos conhecem alguma igreja marcada pelo pastoreio? Conhece na região? Se conhecerem vai ser muito bom. Conhece alguma igreja, ou uma, ou duas, ou três igrejas, em que a marca, o zelo, o trabalho, o esforço constante é pelo pastoreio de cada membro da igreja? Cada membro sendo pastoreado, cuidado, aconselhado, fortalecido, se precisar, disciplinado, trabalhado. Irmãos, tem sido uma pergunta meio sem resposta. Não conheço uma igreja que seja caracterizado pelo trabalho pastoral, onde não só um homem, ou dois, ou três, fazem esse serviço de casa em casa, acompanhando, aconselhando, visitando, mas uma igreja onde os membros se envolvem nesse serviço. Vamos falar sobre isso mais à frente. Parece que não há. E o que a gente mais ouve quando esse assunto às vezes é levantado, o que nós mais ouvimos é, irmãos, nós não temos tempo para essas coisas mais. Não temos tempo para isso. Não temos tempo para pastorear a igreja. É as reuniões, o ensino está sendo dado. Irmãos, talvez seja por isso que nós ouvimos, olha, aquela igreja já chegou a ter 120 membros, hoje tem 20. Aquela igreja evangeliza, converte gente. O número na ceia do Senhor permanece sempre o mesmo, ano após ano. Talvez por isso a gente ouve, olha, aqui tem saído muitos irmãos, nós perdemos essa família, perdemos aquela, perdemos aquele jovem. Nós temos ouvido isso constantemente. Quantas ovelhas que têm saído das igrejas locais e têm ido engrossar a membresia das denominações, ou quantos têm saído das igrejas locais sem rumo, são espalhadas pelos montes, como diz o texto, sem ter quem as procure, quem as busque, quem vá pastorear essas ovelhas que se afastam, que se desgarram, as ovelhas que se quebram. Então tem sido realmente uma grande carência nos nossos dias, esse trabalho, o trabalho pastoral nas igrejas.
E já de início, para não assustar os irmãos, a Bíblia ensina que em cada igreja Deus levanta pastores, não um pastor. Não é isso que nós estamos querendo ensinar. Em cada igreja, o plano do Senhor é que o Senhor levante em cada igreja anciãos, presbíteros, e em grupo, uma coletividade de anciãos que vão cuidar, que vão pastorear a igreja local. É isso que estamos compartilhando nesse momento. Não o trabalho de um homem, isso não é bíblico, né? Não está nas Escrituras. Mas então, quantas ovelhas fracas nós temos na nossa igreja local? Quantos irmãos e irmãs que nós reconhecemos, eles estão fracos, não é esse mês não é esse ano não, tem 10 anos que aquele irmão e aquela irmã estão numa fraqueza, está arrastando a vida cristã, custando arrastar ainda. Quantas famílias que estão convivendo com conflitos intermináveis dentro de casa, e já estão assim há 6 meses, há 1 ano, há 5 anos. Quantos jovens que estão caindo, levantando, não conseguem se firmar. Quantos irmãos já idosos, que viveram muitos anos na comunhão da igreja e agora na velhice, estão enfrentando dias difíceis na sua saúde emocional, na saúde física, estão lá isolados. E assim por diante, quantos membros com diversas necessidades espirituais, necessidades físicas, necessidades emocionais. E o texto de Ezequiel capítulo 34 se aplica quase que literalmente nas nossas igrejas hoje. O Senhor diz, verso 5, assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure. Essa é uma frase que se aplica muito bem a muitas igrejas hoje. Sem haver quem as procure ou quem as busque. Então, é isso que temos pensado, isso tem preocupado muito, na verdade tem angustiado o nosso coração, né, e o coração de muitos irmãos nesses últimos dias, pensando na necessidade que o Senhor levante, que o Senhor desperte irmãos para voltar a fazer esse serviço de pastoreio de cada ovelha e pastorear também o rebanho, né, de forma geral. O apóstolo Pedro, ele escreve lá na sua primeira carta, no capítulo 5, aquelas palavras bem conhecidas, quando ele vai se apresentar aos presbíteros e vai fazer um rogo aos presbíteros, um pedido pesado aos presbíteros, mas ele diz, rogo eu, presbítero, como eles. Ele se coloca no mesmo nível dos presbíteros, nas mesmas angústias dos presbíteros, nas mesmas dificuldades dos presbíteros. Eu, presbítero, como eles, ele diz, eu rogo, irmãos, pastoreai o rebanho do Senhor. Eu peço, irmãos, cuidem do rebanho do Senhor. E quando ele diz assim, de que a gente lembra? A gente lembra de João capítulo 20, ou 21, né? Quando esse Pedro havia negado o Senhor 3 vezes, e agora ele está ali na praia, passaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram, e o Senhor na praia diz, venham, tenho aqui alimento para vocês. E Pedro vem, envergonhado, se assenta ali, e o Senhor olha nos olhos dele e pergunta, Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E o que o Senhor diz? Prova isso, Pedro. Cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Pedro, se você me ama, então você vai cuidar do meu rebanho, você vai cuidar das minhas ovelhas. A mesma expressão usada aqui em Ezequiel, capítulo 34, as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Então esse trabalho de pastorear uma igreja, junto com os outros irmãos, é uma prova de que nós amamos o Senhor. Se nós não amamos o Senhor, nós não cuidamos das ovelhas dele. Mas se nós amamos o Senhor, nós vamos amar também as suas ovelhas e vamos cuidar
delas. E é um trabalho cansativo, exaustivo, que exige muito, mas muito mesmo, daqueles que vão fazer esse serviço. Então, pensando nessa figura que atravessou, né, assim, os dois tempos, né, a Velha Aliança e a Nova Aliança, o Velho Testamento e o Novo Testamento, não houve mudança, é que, Velho Testamento, o Senhor é o pastor de Israel. E Deus tem também levantado pastores para cuidar de Israel. E esses pastores estão falhando aqui. Novo Testamento, qual a mudança? O Senhor Jesus Cristo é o pastor da igreja. E o Senhor também levanta em cada igreja pastores para cuidar das suas ovelhas. Então, não houve mudança em relação a isso. Ele compara o trabalho com Israel no Velho Testamento como pastor e rebanho, e compara o trabalho também no Novo Testamento como pastor e rebanho. Por que essa ilustração? Porque o Senhor Jesus, ou Deus, não usou a figura do gado. Porque é uma grande diferença entre cuidar de gado e cuidar de ovelhas, né? Eu não sou especialista nem numa coisa nem em outra, né? A gente ouve falar, né? Mas na nossa região tem muita gente que cuida de gado. E para cuidar de gado, pelo menos eu sei de algumas coisinhas poucas, certo? Talvez os irmãos aqui conheçam mais do que eu. É preciso de cerca forte, cerca de arame farpado, né? É preciso de currais muito fortes, é preciso de cordas, né? É preciso de alguns equipamentos para forçar, para amarrar, para arrastar, né? E para ferir, talvez. O trabalho com ovelhas é bem diferente. As ovelhas, elas nos representam muito bem. A ovelha é um animal fraco, indefeso, dependente, e me representa muito bem, animalzinho meio bobo, meio assim, inocente, que cai facilmente. Representa todos nós. Parece que é o animal que mais nos representa é realmente as ovelhas. Então o Senhor está certo, nunca errou. O Senhor está certo em comparar o rebanho, o povo de Deus, as suas ovelhas, o seu povo com ovelhas, né? E aqueles que vão lidar com o seu povo são os pastores, que vão cuidar das ovelhas. Então, é um trabalho que exige muita dedicação, um trabalho que exige carinho, acima de tudo, carinho. Não é um trabalho feito com brutalidade, não é um trabalho feito com violência, mas, em primeiro lugar, é um trabalho feito com muito carinho. É um trabalho feito com muita paciência. A gente imagina a paciência de quem cuida de ovelhas. É preciso ter muita paciência. E também um trabalho de condescendência. O pastor tem que baixar-se no nível das ovelhas e tentar entender a fraqueza das ovelhas, a falta de inteligência das ovelhas, e não pode brigar com elas. Ele tem que cuidar delas e protegê-las, alimentá-las, curá-las muitas vezes. Então parece que é realmente uma ilustração perfeita para falar de quem nós somos, de quem é a igreja. Há um texto em Isaías capítulo 40 que retrata bem isso. Isaías capítulo 40, verso 11. Quando o próprio Senhor mostra como ele haveria de pastorear as suas ovelhas. Isaías capítulo 40 e o verso 11. Diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Então, nesse versículo nós percebemos como o Senhor apacentaria o seu rebanho. E nós percebemos aqui de forma muito clara aqui, acima de tudo, o carinho que ele tinha para com as suas ovelhas. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Os cordeirinhos que acabaram de nascer, que estão ali dando os seus primeiros passos. Não vemos o pastor batendo
nesses cordeirinhos, exigindo que esses cordeirinhos andem no mesmo compasso que as ovelhas mais velhas, do que os cabritos e assim por diante. Os cordeirinhos que ainda não conseguem andar na mesma velocidade, diz, ele traz nos braços, mais que nos braços, no seio, no peito, carinho, amor e compreensão. Eles não podem andar no mesmo passo dos outros, eles não têm capacidade, eles precisam ser trazidos nos braços. Mas ele tem também um cuidado para com as ovelhas velhas, as ovelhas já desgastadas. Diz assim, e as que amamentam, ele guiará mansamente. As ovelhas que estão amamentando, nesse período difícil delas, estão mais pesadas, elas precisam de compreensão, elas também não podem andar no mesmo passo das outras. E o pastor, o Senhor, tem compreensão com cada detalhe desse. Os cordeirinhos não posso exigir deles como se fossem adultos. E as mães que estão amamentando também não posso exigir delas como se fossem as outras. Então, os cordeirinhos ele traz no seio, de forma carinhosa. E as mães ele apacenta com paciência, mansamente, para não forçar. Me lembro de Esaú, né? Esaú e Jacó, quando eles se encontraram, se reconciliaram, e Esaú então fez aquela proposta, vamos caminhar juntos, né? As duas famílias e os rebanhos juntos. E Jacó vai responder, não, pode ir à frente, eu vou no passo, esqueci da palavra agora, mas eu vou no passo das mães, né? Não é isso? Esqueci agora. Vou no passo das que amamentam. Então Jacó está reconhecendo, se você tem condições de ir mais rápido, pode ir. Eu vou no passo das mais lentas. E ali não temos Jacó impaciente. Eu tenho ovelhas moles aqui, eu não consigo andar porque elas são moles, elas não conseguem me acompanhar, elas deviam me acompanhar e não me acompanham. Não, eu vou no passo delas, eu vou condescender, ir no mesmo nível delas. Então, muitas vezes, nas igrejas locais, quantos conflitos existem porque aqueles que lideram não condescendem com os outros. Eles estão lá nas alturas, na sua vida espiritual, que bom, comunhão plena com o Senhor, estão fervendo pelo Senhor, estão lá em cima no conhecimento bíblico, cada vez conhecendo mais, que coisa excelente. Mas cá embaixo estão outras ovelhas que estão num nível inferior, muito inferior espiritualmente, estão num nível muito inferior do conhecimento e de experiência, e esses líderes exigem que esses subam até eles, não, eles têm que descer para alcançar esses. Eles têm muito conhecimento, eles têm muita vida espiritual, muita comunhão com o Senhor, mas para conduzir, eles precisam descer, condescender com o que é humilde, diz Paulo aos Romanos no capítulo 12 da sua carta. Então é um trabalho de paciência, de carinho e de condescendência. Então, nos minutos que nos restam, pensando sobre esse trabalho pastoral sendo feito no ambiente de uma igreja local, vários irmãos, né? Se a igreja tiver 2 ou 3 ou 4 presbíteros, mas não somente os presbíteros, mais à frente a gente vai falar sobre isso. Esse trabalho pastoral sendo feito, aconselhamento com cada pessoa, com cada família, visitação aos lares e assim por diante, esse trabalho sendo feito vai fazer com que o ambiente da igreja seja transformado. O ambiente da igreja precisa ser um ambiente fortalecedor para a ovelha fraca, citada aqui em Ezequiel capítulo 34. O ambiente da igreja, o simples ambiente, as reuniões e o ambiente amigável das reuniões da igreja, do convívio da igreja, precisa ser um ambiente fortalecedor para a ovelha fraca. O ambiente da igreja precisa ser um ambiente curador para a ovelha doente. Quantas ovelhas doentes? Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Então, o ambiente da igreja, o trabalho pastoral sendo feito, vai transformar esse ambiente num ambiente curador. Às vezes, só de estar entre os irmãos, aquela ovelha vai ser curada. O amor fraternal, o ambiente onde o amor fraternal está sendo praticado, está sendo estimulado dia a dia,
vai ser um ambiente fortalecedor para a ovelha fraca, vai ser um ambiente curador para a ovelha doente. Aquele ambiente de respeito, cada membro respeitando o outro, aquele ambiente de compreensão, cada membro olhando para o outro, diz, ele tem fraqueza, mas por que essa fraqueza? Será que eu não poderia também ajudá-lo? Será que eu também não tenho fraquezas? Então, esse ambiente de compreensão, de respeito, de valorização, o Senhor amou essa pessoa, amou essa alma, entregou Cristo para salvar esse irmão, essa irmã. Esse irmão é difícil de temperamento. Gente, que temperamento difícil tem esse irmão. Mas o Senhor morreu por ele. O Senhor amou esse irmão até o fim. E eu preciso amá-lo da mesma forma, compreender e tentar ajudar. Então, esse ambiente pode ser terapêutico, né? Para fortalecer a fraca e para curar a doente. O ambiente da igreja precisa ser um ambiente terapêutico, no sentido de até mesmo restabelecer a ovelha que foi quebrada. Quantas ovelhas quebradas nós temos nas igrejas locais? Quantos irmãos que se feriram, que caíram, e caíram feio, mas que se arrependeram, ou estão no processo de arrependimento. E agora eles precisam de uma terapia para voltarem, serem recebidos novamente e se estabelecerem firmemente novamente na vida cristã. E qual é o ambiente que ele precisa? É o ambiente da igreja, a compreensão e a ajuda mútua entre os irmãos. Eu me lembro e sempre cito a experiência de Philip Keller, que é o escritor daquele livro, Salmo 23, talvez os irmãos, né, conheçam bem. Esse irmão era um servo do Senhor, e também esse irmão era, antes de ser servo do Senhor, ele era pastor de ovelhas. Então, alguém que tinha muita experiência no cuidado com ovelhas. E ele escreve aquele livro, Salmo 23, com base no trabalho que ele fazia com ovelhas. E é muito interessante as ilustrações ali, as experiências que ele compartilha no seu livro. E eu me lembro dessa experiência de uma ovelha que ele chamava ela de Dona Irrequieta. Ele diz que era uma ovelha que era digna desse nome, irrequieta. Ela não ficava quieta o tempo inteiro. E era uma ovelha que passou a adquirir um hábito de andar sempre na beira da cerca. Todo o terreno está aqui à disposição, a grama verdinha, o rebanho fica sempre aqui no meio, mas a Dona Irrequieta ficava sempre lá na cerca, enfiando o pescoço debaixo da cerca para pastar a grama do vizinho, de outro terreno. E constantemente ela fazia isso, constantemente ela era repreendida por isso. Quando essa Dona Irrequieta gerou filhotes, para onde foram os filhotes? Para a beira da cerca. Era a Dona Irrequieta e os seus filhotes sempre à beira da cerca, sempre vazando às vezes a cerca e tendo que ir lá buscar a Dona Irrequieta e os seus filhotes. Esse pastor cansou-se disso, e ele disse, tem que ter uma solução. Sabe o que ele fez? O pastor Philip Keller, o pastor de ovelhas Philip Keller, ele quebrou a perna da ovelha. Ele quebrou a perna dela, literalmente. E alguém diz, não, que pastor cruel, que falta de amor. Ele quebrou a perna dela. Ele quebrou a perna dela e trouxe a ovelha para perto dele, e diariamente ele ligou, ele cuidou, ele tratou a ferida, e essa ovelha ficou perto dele até se recuperar. Sabe o que aconteceu quando ela se recuperou? Ela não saía de perto do pastor. Ela passou a amar o pastor. Ela passou a ter carinho e consideração para com esse pastor. Não conseguia ficar longe do pastor, nem queria ver cerca mais. Eu não sei porquê, mas ela queria ficar agora sempre perto do pastor. Não parece ser uma terapia isso? E às vezes, para recuperar um crente reincidente em pecado, às vezes tem que quebrar a perna mesmo. Quem faz isso é o Senhor, né? Não é o presbítero que vai fazer. Mas às vezes o Senhor tem que tratar duramente com uma ovelha, quebrar a perna dele, para que seja trazido de volta. E para que agora ele possa aprender a ficar perto do pastor e conhecer aquele que ele não conhecia antes. Quantas vezes é num momento de dificuldade, de aflição e de enfermidade, é num momento semelhante ao que passamos de pandemia, como nós passamos, que muitas ovelhas que já conheciam Jesus como Salvador, passaram a conhecer Jesus como pastor excelente,
porque ficaram perto dele por causa das aflições e passaram a amar o Senhor mais do que antes, devido a uma aflição, devido a uma dor, uma dificuldade. Aprenderam a conhecer melhor o Senhor na dificuldade, na aflição. Então, é uma terapia, né, que os pastores às vezes podem oferecer nos períodos difíceis de algumas ovelhas. O ambiente da igreja precisa ser também um ambiente restaurador para a ovelha desgarrada, aquela que se desgarrou, que foi longe, mas agora tem que ser trazida de volta. O ambiente da igreja precisa ser um ambiente perdoador para a ovelha que se perdeu. E depois de algum tempo, essa ovelha, quem sabe depois de muitos anos, essa ovelha se arrepende e quer voltar. Mas quando essa ovelha foi levada ao arrependimento pelo Senhor, restaurada pelo Senhor, ela quer voltar para o lugar de onde ela saiu, que não deveria ter saído. Mas agora, ela encontra uma grande dificuldade. O ambiente da igreja não é perdoador. E essa ovelha percebe, eu não serei perdoado aqui. É a última barreira. A barreira que nós levantamos. Contra uma ovelha que o Senhor amou. Contra uma ovelha que o Senhor trabalhou. Contra uma ovelha que o Senhor levou ao arrependimento. Contra uma ovelha que o Senhor levantou e trouxe de volta. E agora a igreja se vê mais santa do que o Senhor. E levanta uma barreira para não receber uma ovelha arrependida e restaurada. Lembra do filho mais velho da parábola? O filho mais novo pegou o que era seu, que não era seu ainda, porque seu pai estava vivo, a herança é só para quem morre, para o pai que morre. Mas ele quis isso antes, ele partiu para uma terra distante, desperdiçou todos os seus bens, todos sabem da história, ele se arrependeu, eles vão voltar, ele voltou, e o seu pai o recebe com toda alegria, com abraço, com festa, e a gente esquece do filho mais velho, que nunca saiu, que sempre esteve lá. Qual é o sentimento do filho mais velho quando a casa inteira está festejando a volta do filho mais novo? O filho mais velho está irado, está indignado. E ele diz para o pai, esse teu filho, ele não diz o meu irmão, esse teu filho desperdiçou teus bens, com meretrizes e assim por diante. Aquele filho mais velho representa muitas vezes o ambiente da igreja. Quando uma ovelha é trazida de volta, ela precisa ser restaurada na comunhão da igreja local, e os filhos mais velhos, que sempre estiveram ali, não aceitam que o filho mais novo seja amado pelo pai e tratado com misericórdia e graça. E eu creio que tudo isso está envolvido no trabalho pastoral. Isso pode ser transformado no ambiente de uma igreja pelo trabalho particular, visitação de casa em casa, aconselhamento por aqueles que vão pastorear o rebanho do Senhor. Finalmente, Pedro vai escrever sua carta, 1 Pedro 3:8, é um texto bem conhecido, onde o apóstolo Pedro diz ali, o que nós devemos ser? Ele diz ali que nós devemos ser todos de igual ânimo, mas essa frase que eu queria, ele diz, fraternalmente amigos. Fraternalmente amigos. São duas coisas destacadas ali, fraternalmente amigos. Acho que o tempo já encerrou. Tá bom. Então, fraternalmente amigos. Fraterno nós já somos irmãos pelo trabalho do Espírito Santo, ele nos fez filhos de Deus pela fé em Cristo. Já somos irmãos em Cristo. Mas amigos, é eu e o irmão e a irmã, nós precisamos fazer essa amizade e fortalecer essa amizade, para sermos fraternalmente amigos, irmãos amigos. Num ambiente da igreja, todos deveriam ser fraternalmente amigos. E eu creio que o trabalho pastoral, sendo feito tanto pelos presbíteros, os pastores da igreja, como também cada membro, depois a gente vai ver isso, fazer com que o ambiente da igreja seja um ambiente de verdadeiramente, fraternalmente amigos. Que o Senhor nos ajude a assim crescermos, a avançarmos, e que a gente venha a falar verdadeiramente como salmista no Salmo 133. Oh, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. É com esse pensamento, é com esse desejo que a gente compartilha esses pensamentos. Amém.